A valorização dos aspectos espirituais da vida de cada um, seja um paciente, seja cada um de nós, tem sido vista como algo fundamental, desde a anamnese, quando nós perguntamos na identificação se o paciente tem alguma prática religiosa, mas também na própria forma de cada um de nós vermos o mundo, nossa realidade externa, interna, intrapsíquica, e isso vai repercutir de maneira muito grande, muito intensa na manifestação de alguns sintomas psiquiátricos. Não é à toa que a maioria das associações de psiquiatria, de psicologia, já tem setores, departamentos ligados à espiritualidade, e o importante nesses casos é nós sabermos o que pode ser abordado do ponto de vista ético, lembrando que a crença do paciente ou a ausência de uma crença, ela deve ser sempre respeitada. Isso não pode ser utilizado como uma ferramenta para manipulá-lo, ou você, por exemplo, fazer as vezes de quem tem alguma crença parecida com a dele para convencê-lo de um internamento, de algo desse tipo. Realmente você não vai querer entrar num debate teológico. O que você quer é sempre demonstrar que há um respeito por aquelas crenças e de que maneira, eventualmente, isso pode auxiliar o paciente a voltar a se sentir bem. Ele pode, desde ter abandonado práticas religiosas que eram importantes, e agora ele pode retornar por orientação sua, independente de você estar fazendo defesa de uma fé ou não. Eticamente, a gente não faz o proselitismo, a pregação durante uma consulta, durante uma avaliação, mesmo que você tenha crenças semelhantes à do paciente. Mas é muito importante ver que os sintomas psiquiátricos frequentemente vão envolver aspectos religiosos, os delírios místicos, delírios de controle, onde o paciente se sente tomado por uma entidade. Isso é uma explicação da visão psicopatológica. Você poderia ter várias explicações, e há várias explicações do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista sociológico, mas a religião é um tema tão importante para a maioria das pessoas que não é à toa que muitos dos sintomas venham através do componente religioso, assim como vêm os outros aspectos que sustentam nossa reputação social, nossa realidade, nossa sensação de segurança. Por isso que os sentimentos de controle, de possessão, eles são frequentes, eles podem ser muito assustadores para o paciente, para as pessoas que estão ao seu redor, e há, claro, aí um limite entre o que a ciência pode abordar, que frequentemente tem que ser baseado em aspectos reproduzíveis, experiências que podem ser replicadas. Frequentemente, experiências pessoais não são replicáveis, são fenômenos que vão ter uma importância pessoal, vão ter uma manifestação única, a não ser em alguns casos específicos, mas que sempre pode ser discutível a validade dessas experiências, como é discutível também a nossa atual interpretação do paradigma de saúde mental. Agora, as instituições que atuam dando suporte a eventuais tratamentos espirituais ou manifestações de exorcismo, por exemplo, tradicionalmente mais na religião de origem judaica cristã, são áreas da psiquiatria ou da psicologia que tentam basicamente dar suporte ao sacerdote para passar
a percepção de se aqueles sintomas eles são fruto de uma manifestação psiquiátrica, ou se, na opinião do profissional, aquilo já foge ao que é esperado dos critérios. E esses critérios eles vão envolver características mais difusas de alterações do comportamento. E em alguns casos, você tem os relatos de possessões onde muitos fenômenos inexplicáveis do ponto de vista principalmente de conhecimento, como um colega, que ele durante um plantão atendeu uma paciente num estado de muita confusão, muita agitação, se dizendo possuída por uma entidade, e não havia uma explicação para justificar porque ela, em um determinado momento da consulta, falou que não gostava dele nem da namorada dele e citou o nome dele e dela, sem que houvesse esse conhecimento. Então, claro que outras manifestações, como demonstrar conhecimentos impossíveis para aquela pessoa, falar línguas que ela nunca estudou, mover objetos, mudanças de temperatura no ambiente, são vistas às vezes por alguns profissionais, exorcistas ou parapsicólogos que investigam essa conexão entre o mundo físico, o mundo espiritual, dentro de uma perspectiva a partir daí já de quem dá suporte a essa crença, acredita nesse aspecto. Então, nesse sentido, você vai ter, claro, a importância da fé para você demonstrar uma conexão com aquela visão de mundo